uma certa pressão de vocês da imprensa, inclusive. O Gabigol tem que se comportar assim. O que ele tá fazendo? Não, ele não falou isso. A live dele não tá errada. Ele não pode fazer isso. Peraí. E ele tá curtindo a vida. Ele tá mais curtindo a vida. Vamos ouvir aqui e o Pedro também tem que falar de lá. Vocês da imprensa, não. Você tá tocando num ponto assim, quando você fala vocês da imprensa, não, põe o seu nome no meio. Porque a impressão que dá quem tá assistindo é que nós falamos isso. Ninguém falou isso. E ninguém... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar o que a imprensa vem falando, como eles estão analisando essa polêmica envolvendo o Gabigol. Rolou até uma tretinha ali, uma discussão ao vivo ali entre o Zé Elias e os comentaristas, onde ele não gostou muito bem de ser colocado no mesmo balaio dos outros. Ficou bem interessante, eles puderam trazer informações e explicar um pouco ali o que esperar também do Gabigol no Flamengo, o que vai acontecer a partir de agora, porque rolou a entrevista do Landinho, onde ele falou, né, que o Flamengo ofereceu um ano de contrato, mas o Gabi não quis aceitar, e é sobre isso que falaremos a partir de agora. Pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro, o link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Eu desconfio que as pessoas que cuidam da imagem do Gabigol são realmente geniais, porque elas têm que driblar diversas situações e transformar coisas ruins em coisas positivas, né? Eu acho que isso é uma grande virtude. Se você pegar coisas ótimas e mostrá-las para todo mundo, elas só ficam maiores. Você pegar um jogador que, na decisão da Copa do Brasil, fala de si mesmo, da sua saída do clube, quando estão todos os outros jogadores festejando, a torcida festejando, isso vira assunto na mídia, em vez da partidaça enorme, de nível muito alto para o futebol sul-americano, brasileiro obviamente também, que o Flamengo fez, não é uma coisa legal. O que deveria acontecer de agora em diante? E aí falta uma coisa, Bubu, que você, que tem tudo que disse, às vezes abre mão da generosidade por parte da diretoria do Flamengo. Porque ela está preocupada com a eleição, com a questão política, mas o certo seria pegar esse período final de Gabigol no Flamengo, e ao invés de tentar se defender, dizendo que ofereceu um ano de contrato, com uma avaliação técnica com a qual eu concordo plenamente, era o momento de fazer festas, despedidas, reverências, e o Gabigol sendo abraçado pela torcida e tudo mais. Quem sabe comover esse jogador, se não assinou com outro clube, quem sabe ficar assim, não. Tá tudo errado. Só a comunicação, quando o jogador, é melhor que o jogador não fale, faz um vídeo desses e tira esse comentário do senhor. Eu vou citar um exemplo. É só ele. É só ele que vai falar. Aqui, ó, escuta essa aqui que essa é boa. O nosso fã de esporte que detectou nele. Só ouvi lá. O Gabigol tem a síndrome do sol. Segundo o nosso fã de esporte, eu não conhecia, mas a gente teve um fã de esporte essa semana brilhante, que relatou aqui os sintomas, como é o comportamento de quem sofre da síndrome do sol, e ele apontou o Gabigol como uma vítima dessa enfermidade. E eu vendo todo o diagnóstico, eu tenho esses sintomas. Eu também me identifiquei com a síndrome do sol. Você faria eu queria falar só o seguinte. Se você fosse jogador do Flamengo, eu vou citar alguns jogadores importantes do futebol brasileiro desse século que tomaram decisões na vida que muita gente não entendeu, queriam que eles se comportassem de uma maneira padrão. Então, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi brilhante. Tostão, que para mim é o ex-jogador que melhor escreve e pensa sobre futebol, foi meu companheiro durante muito tempo na Folha, quase colocou ele no patamar do Garrincha em algum momento ali, sabe? Só atrás do Pelé, duas vezes melhor do mundo e tal. Em algum momento, o Ronaldinho Gaúcho falou, cara, eu não tô muito mais preocupado com a carreira. Eu quero me divertir, eu quero desfrutar. O Adriano Imperador, em algum momento da carreira dele, ele falou, eu não quero dinheirão, o glamour, a pressão de ser jogador. Eu quero ficar na minha comunidade, com a minha galera. Eu acho isso legítimo. Eu tô falando. É muito diferente. O Neymar, muita gente, o Neymar tem que ser igual o Cristiano Ronaldo, tem que se matar de treinar, tem que ficar fininho, tem que comer só alface. Entendeu? Não pode não sei o quê, tem que casar e ter uma vida regrada para ser comportado como o Messi. Ele quer viver a vida dele. Mas eu acho que as pessoas isso não é criticável. Entendeu? E o Gabigol, ele não é carioca, como eu, nem o Pedro Ivo. O Neymar não anunciaria depois o Pedro vai ter que responder o senhor. O Gabigol não é flamenguista. É só isso. O Gabigol não é flamenguista de origem. Se eu não me engano, ele era santista, né? É santista. Ele entendeu o que é ser carioca,
o que é ser flamenguista e por isso que ele se comunica, se identifica tão bem. O Gerson, você vê, é um cara completamente identificado. O Adriano Imperador, completamente identificado com o Rio de Janeiro, com o Flamengo. O Gabigol virou isso. Ele soube se transformar nesse personagem. Tudo isso, eu concordo com tudo que você disse, mas Então, ele não disser que vai sair no dia da final, não podia ser no dia seguinte. Há uma certa pressão de vocês da imprensa, inclusive. O Gabigol tem que se comportar assim. O que ele tá fazendo? Não, ele não falou isso. A live dele não tá errada. Ele não pode fazer isso. Peraí. E ele tá curtindo a vida. Ele tá curtindo a vida. Vamos ouvir aqui e o Pedro também tem que falar de lá. Vocês da imprensa, não. Você está tocando um ponto assim, quando você fala vocês da imprensa, não, põe o seu nome no meio. Porque a impressão que dá quem está assistindo é que nós falamos isso. Ninguém falou isso. E ninguém colocou que o Gabigol tem que se comportar da maneira que ele tem que se comportar. O Gabigol faz da vida dele o que ele quiser. Ele canta até trap. Sem nenhum problema. Se a saída na hora Agora, da decisão. não nos coloque nesse negócio de vocês da imprensa. O Gabigol tem que se comportar como vocês querem. Momento algum. Mas o Bubu, eu entendi o que o Bubu falou, vou mandar pro Pedro. Pedro, o Bubu falou, o Gabigol tá meio Ferris, como é que é o nome dele? Ferris Bueller? Ferris Bueller. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado, Pedro. A gente que não entendeu a vibe dele. A melhor frase como é que chega pra Life vocês? moves pretty fast. Eu tenho até uma camisa. Curtindo a vida doidado. Daqui a pouco ele vai falar com o Lil Gabi e tem que cantar no Rock in Rio. Vai, vem, vamos lá, vai. Bubu. Os caras estão lá em Salvador, vão falar do Gabigol de novo. 6 meses, Eduardo Menezes e Bubu junto. Olha, a insalubridade aqui é... Eu acho que a SPN devia contratar um terapeuta pro FNB. Ó. Melhor não. Vem novidade aí, e vem novidade. Ó, nós tivemos uma oscilação lá no final do... Até que vai lá. Por favor, podem falar. Agora vamos respeitar os coleguinhas. Vamos lá. Alguém desrespeitou eles alguma vez? Eu não sei o que falar. Falaram pra mim que a gente tinha comentado do Gabigol, depois a gente ia falar de seleção. Eu tô há 10 minutos ouvindo falar do Bubu. Deixa essa bancada aí e vira zona. Pô, mas como é que pode? Eu até agora não consegui entender como é que é. O Gabigol é igual o Bubu, mas aí o Bubu falou que a imprensa falou não sei o quê. Aí o Zé falou, não, calma aí, não é bem assim. Cara, a experiência de acompanhar só no áudio aqui é um negócio antropológico. Você fica aqui, parece um tiroteio na sua cabeça. Mas falando do Gabigol, eu acho que ninguém quer dizer como ele deve se comportar. O Gabigol é o que ele é, vai continuar sendo o que ele é. Quem contrata o Gabigol, inclusive, pega esse pacote da personalidade, do cara autêntico, do cara que é muito polêmico, podemos dizer assim, fora de campo, mas quando tem que botar garrafa vazia para vender na hora, sabe, da onça beber água. Em decisão, ele é um cara que muitas vezes resolve, na maioria das vezes, vamos dizer assim. E agora essa novela vai se arrastar porque parece que ninguém está muito disposto a se entender. É indireta para lá, direta para cá, entrevista acolá. É o Bubu aí confundindo minha cabeça, que eu não sei nem mais o que eu tinha que falar por aqui. O Pedro, tem até uma questão pro Zé Elias ali, porque a diretoria do Flamengo falou, se ele confiasse nele, ele faria um ano de contrato e segue a vida depois e depois renova. Isso não funciona muito com o jogador, né? Você fala para qualquer jogador, vamos fazer um contrato de um ano, porque daí depois você joga mais um ano. Bota numa mesma mesa. O jogador pode ser bem confiante, mas não vai, faz não contrato pega. de um ano pensando em renovar. Né? Bota numa outra coisa. Eu acho que é bem coisa. difícil isso aí. Gabriel tem 28 anos. 28, né? Se não me falha aqui a memória, 28. Os dados aqui da minha... O Gabriel não é um cara de 38 anos que está precisando ser provado. O Gabriel tem um auge físico, ou deveria, e técnico, na idade que ele tá. Mas isso é verdade, é muita entrevista, muito papo e pouca sinceridade. Porque se você botar os na mesma mesa, Landim e Gabriel, eles não querem apertar a mão. Essa é a verdade. Então, o Landim tá ali tentando se defender, dizendo que ele não chutou o ídolo. O Gabriel tá ali postando música, montagem para defender o amor que ele tem, que o Flamengo tem, toda essa relação com ele, tentando não manchar, não arranhar essa saída, mas há muito pouca disposição para essa tal paz aí, Edu. Paz só na F90, paz só entre a gente. Só para lembrar uma coisa, eu passei desculpa, nem entre a gente. O período do Gabigol no Flamengo, eu devo ter feito 100 elogios para cada crítica do desempenho dele. Todo mundo fez isso. E eu só não gostei do fato, repito, ele ser anunciado que sairia no momento em que o Flamengo festejava um título e os seus colegas de equipe conseguiram salvar a temporada um pouco, pelo menos, jogando um baita futebol e conquistando um campeonato não que só era você. possível e importante. Não só você, o próprio treinador Felipe, pós agora o próprio Felipe no pós-jogo, falou. Me entristece muito que o motivo extra-campo surge a comemoração dos jogadores e dos torcedores. Então, mas vai mandando vídeos aí pra gente. As críticas ao Gabi, elas estão muito atreladas ao mau desempenho dele nas últimas 2 temporadas.
com diferentes treinadores. E eu fico pensando E aí, o que ele faz extra-campo reflete ainda mais quando ele não representa em campo. Porque ele sempre foi indisciplinado. Quantas vezes ele reclamou quando saía para o banco de reservas com alguns treinadores? Mas ele aí... fazia cara feia, fazia não sei o quê, só que em campo ele representava. Mas aí é uma questão de tratamento, que aí eu não concordo. E quando aconteceu isso, eu falei. Com o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era perguntado sobre o Gabigol, o Rogério Ceni falou assim, não, eu adoro jogador assim, tem que sair inconformado, tal, beleza. Personalidade. Aí quando o Pedro... Coisa de personalidade, então coisa é falta de educação. Sim, não. Aí quando o Pedro, né? Quando proibiram o Pedro de ir para a Olimpíada, e o Pedro começou a jogar, e aí o Rogério Ceni tirou o Pedro, e o Pedro reclamou, ele falou, não, vou ter uma conversa com o Pedro, não é assim, tal. Ou seja, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o futebol. Deixaram crescer, né? Acaba atrapalhando o futebol, porque é o seguinte, eu não vou falar questões éticas aqui, né? E vou dar um exemplo, tinha um jogador que fazia um pouco mais ou menos igual o Gabigol, eu não vou falar, porque é meu amigo. E todo mundo passava a mão na cabeça. Mão na cabeça, tal. Que fez quem, mas até um dia que fez uma... Né? Aí perguntaram, pô, vocês não vão falar com ele lá? Ele falou assim, não, nós não vamos falar, porque quando estava ganhando, ninguém falou. Agora, vamos deixar do jeito que está. E o cara jogava muito, né? E o cara jogava, entendeu? Não. Então, assim, não adianta você tratar um bem ou outro de uma forma, porque o que acontece? Você precisa saber com quem você está lidando. A verdade você precisa saber qual é o tipo de rédea que você vai ter com cada um. Mesmo com os jogadores diferentes, como o Gabigol, ele precisa ter freio. Ele precisa um dia ser, vem cá, isso aqui não pode. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo, aí a diretoria, tivesse colocado o Gabigol em determinados momentos, dentro daquilo que se enquadra, você é apenas um jogador, importante, mas você é apenas jogador, existe uma hierarquia aqui de treinadores, né, o respeito e tal. Provavelmente o Gabigol não faria o que fez no doping. Né? Então, assim, aqui no Brasil, e aí é uma cultura ruim para o nosso futebol, que começa lá na base, é o seguinte, os grandes diamantes deixem eles fazerem o que eles quiserem. Deixe. Quer chuta o balde, quer falar mal com o treinador, quer mandar o treinador para aquele lugar, faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sabe? Porque eu estou vendo lá na frente, estou vendo lucro, estou vendo um monte de coisa e tal. Só que quando eles precisam bater de frente e corrigir o que eles não corrigiram, aí fica difícil. E é o que nós estamos vendo com o Gabigol e com a diretoria. Sim. Porque, não, é o Gabi, deixa o Gabi. Na hora que precisaram falar, Gabi, puxar o freio. Aí não adianta. Eles não têm controle. É isso que aconteceu. Eu fico, só uma curiosidade. Diga, Vina, para eu passar por eu tenho uma curiosidade, assim, pro futuro, pensando assim. E o fã é fã do esporte, acho que vale a ideia. Se o Gabigol, quando assinar com outro clube, definitivamente, tendência Cruzeiro, o Santos quer, vamos esperar para ver o que acontece. Vai saber se ainda não fica, acho que não, mas se ele tem uma história muito boa no Santos e uma história estratosférica no Flamengo, se ele vai conseguir construir nesse clube uma grande história. E aí eu tenho uma curiosidade muito que tem a ver com o mercado. Obviamente, quando a temporada acabar, vai virar assunto. O Flamengo vai ao mercado trazer um reserva ou alguém para concorrer com o Pedro. Eu tô muito curioso para saber quem vai ser esse atacante. Não, vai trazer alguém pra temporada, porque o Pedro só em junho, né? Carlinhos não basta. Só em junho. Agora, tem uma questão aí, antes de passar pro Bubu, a gente tá falando... o assunto, Vem outro grande nome. Impossibilidade de fechar com o Cruzeiro, que é o mais provável, né? É o que se caminha até por tudo que a gente já buscou de informação, é o Diniz. Como é que é o tratamento do Diniz com os jogadores? Bem lembrado pela Nath. Vamos falar já disso aí. Isso é bom, bem lembrado. Peraí, gente, não é assim não. Então é porque chegou o Gabi, ele vai baixar o tom, porque... Não é assim. Ô, Bubu, e pra gente encerrar esse assunto, pra mandar pra eles lá em Salvador, pra gente falar de seleção, uma pergunta que chega nas redes sociais, você gostaria de ler o Gabi no Rock in Rio, diante de tantas coisas que você adotou e falou? Chegou de onde? Nas redes sociais. Olha, eu não vou me surpreender, a gente tá falando aqui, eu falei vocês da imprensa, se depois da carreira de jogador, o Gabigol vir pra esse lado. Porque ele se comunica com... Meus amigos, então tá aí um pouco do que rolou nesse bate-papo, nessa discussão aí, falando um pouco sobre essa situação do Gabriel, né, do Gabigol no Flamengo. É uma situação bem complicada. Eles estavam falando aí também da declaração do Landim, né, declaração do Landim que falou que ofereceram sim pro Gabriel mais um ano de contrato, isso e aquilo, o Gabigol acabou por não aceitar. Né? Então essa foi uma grande polêmica que se criou ontem na entrevista do Landim lá no Flow, onde ele afirmou, o Flamengo ofereceu um ano de contrato, mas o Gabriel não quer.
E basicamente ele deu a entender que não conseguia compreender o porquê o Gabriel não aceitava um ano de contrato. Ele não confiaria no taco dele, ou seja, ele não confiaria que ele poderia fazer a diferença? Por que ele não aceitaria? Já que se ele jogasse bem o Flamengo certamente renovaria por mais tempo, sabe? Então assim, essa discussão, essa polêmica aí que rodou os programas e a gente vai poder trazer tudo pra vocês. Então deixa o like, inscreva-se no canal e também opine o que você acha do Gabriel não aceitar, né? Um ano de contrato que o Flamengo propôs a ele. É importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, repercutindo tudo sobre essa polêmica. Mais uma vez o Gabigol no centro das atenções. Diz aí o que você pensa. Até logo mais. Valeu!